Vamos lá. Hoje nós começamos uma nova série de sermões. Nós vamos estudar as cartas do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, a primeira carta e a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. E por que o pastor escolheu a exposição das duas cartas aos Tessalonicenses? Porque quando Paulo evangelizou a igreja de Tessalônica, e logo após ele sair dali, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, a igreja enfrentou grandes lutas. Eu falo que nós aprendemos a Bíblia lá no seu contexto para pregá-la aqui no nosso contexto. Nós estamos vivendo tempos de lutas hoje, tempos de dificuldades. Nós estamos vivendo tempos sombrios, em que muitas vezes nós somos instados a colocar a esperança em quaisquer coisas que não sejam a palavra do Senhor, a verdade revelada de Cristo Jesus. E essas cartas nos ensinam, essas cartas nos levam a aprender a colocar a fé somente no Salvador Jesus. A título de introdução da primeira carta aos Tessalonicenses, quero convidá-lo a assistir esse vídeo introdutório. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esta é provavelmente a carta mais antiga que temos de Paulo e a história por trás dela é contada no livro de Atos. É onde Paulo e seu colega de trabalho Silas partem para a antiga cidade grega de Tessalônica. E depois de apenas um mês contando às pessoas as boas novas sobre Jesus, um grande número de judeus e gregos decidem seguir a Jesus e criam a primeira comunidade cristã nessa cidade. Mas havia problemas à vista. O anúncio que Paulo fez, que o Jesus ressuscitado é o verdadeiro Senhor do mundo, causou muitas suspeitas. Assim, os cristãos em Tessalônica acabaram sendo acusados de desafiar César, o imperador romano, quando disseram que havia um outro rei, Jesus. E isso levou a uma perseguição tão intensa que Paulo e Silas tiveram que fugir da cidade. Isso foi doloroso para eles, porque eles amavam muito as pessoas de lá. Assim, essa carta foi a tentativa de Paulo se reconectar com os cristãos em Tessalônica depois de ter recebido um relato de Timóteo de que eles estavam muito bem e que, apesar da perseguição intensa, eles estavam crescendo. E ele criou a carta com dois movimentos principais. Primeiro, é uma celebração da fidelidade dos cristãos a Jesus. E então ele os desafia a continuar crescendo como seguidores de Jesus. Esses dois movimentos são cercados por três orações. A carta começa com uma oração de agradecimento. Os dois movimentos são ligados por uma oração de transição e tudo é concluído com uma oração final. É uma estrutura muito bonita. Paulo começa agradecendo e celebrando a fé dos tessalonicenses, o seu amor pelos outros e a sua esperança em Jesus apesar da perseguição. E ele continua, ele reconta a história da conversão deles, como costumavam ser politeístas e viviam em uma cultura onde tudo era permeado por instituições e práticas que honravam os deuses gregos e romanos. Paulo fala sobre como eles se afastaram desses ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e que agora estão aguardando a vinda do Filho de Deus do céu. E, numa cidade como Tessalônica, a decisão de fidelidade ao Deus Criador de Israel e ao Rei Jesus tem um custo. Isolamento dos seus vizinhos e hostilidade da sua família. Mas para os tessalonicenses, o irresistível amor de Jesus que morreu por eles e a esperança que eles têm no seu retorno faz tudo valer a pena. Paulo então reconta a história da sua missão em Tessalônica e das amizades queridas que ele formou com o povo. Ele usa metáforas muito íntimas. Eles o tratavam como seu filho e ele se sente como sendo seus pais. Ele diz que estávamos felizes em compartilhar não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida, pois aprendemos a amá-los. Paulo nos lembra aqui que a essência da liderança cristã não é poder e influência, mas sim relacionamentos saudáveis e serviço humilde e amoroso. Ele lembra que nunca lhes pediu dinheiro e que simplesmente veio para amá-los e servi-los em nome de Jesus. E assim, Paulo continua refletindo sobre a perseguição que eles têm em comum. Assim como Jesus foi rejeitado e morto pelo seu próprio povo, agora Paulo está sendo perseguido por compatriotas judeus e os tessalonicenses estão enfrentando a hostilidade dos seus vizinhos gregos. E de uma maneira estranha, Paulo sente consolo ao saber que juntos os seus sofrimentos são uma maneira de participar na história da vida e morte de Jesus. Paulo então fala sobre a angústia que sentiu quando ouviu falar das dificuldades que os tessalonicenses tiveram depois que ele e Silas fugiram. Por isso enviou Timóteo para apoiá-los e ver como eles estavam. E para sua alegria, Timóteo descobriu que eles estavam bem. Eram fiéis a Jesus, estavam cheios de amor por Deus e pelos seus vizinhos, e desejavam ver Paulo tanto quanto ele desejava vê-los. Então Paulo conclui com uma oração por perseverança. O que é legal é que ele apresenta aqui os tópicos que abordará na segunda metade da carta. Ele ora
para que Deus aumente a sua capacidade de amar, que fortaleça o seu compromisso com a santidade, enquanto eles focam a sua esperança no retorno do Rei Jesus. Então ele abre o segundo movimento da carta, desafiando-os a uma vida que seja consistente com os ensinamentos de Jesus. Isso significa, antes de tudo, um compromisso sério com a santidade e a pureza sexual. Em contraste com uma cultura promíscua e sexualmente destrutiva ao seu redor, eles devem seguir o ensinamento de Jesus sobre experimentar a beleza e o poder do sexo dentro do refúgio de um relacionamento comprometido com a aliança do casamento. Deus leva a sério a promiscuidade sexual, diz Paulo, porque isso desonra e destrói as pessoas e a sua dignidade. Seguir Jesus também significa um compromisso de amar e servir os outros. Paulo instrui que os cristãos devem ser conhecidos na cidade como pessoas confiáveis e trabalhadoras, não apenas para ganhar dinheiro, mas para que possam ter recursos para se sustentar e compartilhar generosamente com as pessoas necessitadas. Depois disso, Paulo aborda várias questões que os tessalonicenses levantaram sobre a esperança futura do retorno de Jesus. E alguns cristãos na igreja tinham morrido recentemente, provavelmente como mártires, e os seus amigos e familiares se perguntavam sobre o destino deles quando Jesus voltar. Assim, Paulo deixa claro que, apesar da sua dor e perda, nem mesmo a morte pode separar os cristãos do amor de Jesus. Quando ele retornar como rei, chamará os vivos e os mortos para si mesmo. E Paulo usa uma imagem muito legal aqui. Ele usa uma linguagem que normalmente descreveria como uma cidade sujeita a César enviaria uma delegação para receber ou acolher sua chegada. Paulo então aplica essa imagem à chegada do rei Jesus. Ele também será saudado por uma delegação do seu povo que irá ao encontro do Senhor no ar, quando o receberem e o escoltarem de volta a este mundo, onde estabelecerá o seu reino de justiça e paz. Paulo então quer que os tessalonicenses vejam como essa esperança deve motivar a fidelidade de Jesus. E ele zomba da propaganda romana de que é César quem traz paz e segurança. Naturalmente, a paz de Roma veio através da violência, escravizando seus inimigos e por meio de ocupação militar. Paulo adverte que Jesus retornará como um rei um dia e enfrentará esse tipo de injustiça. Os seguidores de Jesus devem viver no presente como se esse dia futuro já estivesse aqui. Apesar da opressão que o mal humano traz, eles devem permanecer sóbrios e despertos naquilo que a luz do reino de Deus eleva tanto aqui na terra como no céu. Paulo encerra todas essas exortações como começou, com uma oração esperançosa de que Deus permearia as suas vidas com sua santidade, que ele os separaria para serem completamente devotados e inocentados até o retorno do Rei Jesus. 1 Tessalonicenses nos lembra que, desde o início, seguir a Jesus como rei produz um modo de vida verdadeiramente contracultural ou sagrado. E isso às vezes gera suspeitas e conflitos entre nossos vizinhos. Mas a resposta dos seguidores de Jesus a tal hostilidade deve ser sempre o amor encontrando oposição com a graça e generosidade. E esse modo de vida é motivado pela esperança do reino de Jesus vindouro, que já começou através da sua ressurreição dentre os mortos. Santidade, amor e esperança futura. É disso que se trata 1 Tessalonicenses. Que maravilha, irmãos. Que no meio de todas as adversidades. E o que nós vamos ver em específico hoje é o conteúdo da oração de Paulo. Por que Paulo estava agradecendo a Deus pela vida dos irmãos? E vamos falar um pouquinho sobre as marcas de uma igreja que agrada a Deus. Será que temos sido esse tipo de igreja? Uma igreja que agrada ao Senhor? Nós vamos ver essas marcas no nosso sermão de hoje. Abra a tua Bíblia primeiro aos Tessalonicenses. Capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada e você pode acompanhar a leitura ou na sua Bíblia ou na projeção. Diz assim o texto das Escrituras Sagradas. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção.
E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Até aqui. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós mais uma vez queremos te louvar por toda a graça e bondade que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado, Deus, porque nós temos essa liberdade de estarmos na tua casa, nas horas da noite, cantando louvores, abrindo as Escrituras, lendo, aprendendo, meditando, Senhor. E o que nós queremos lhe pedir é que, pela tua misericórdia e graça, a tua palavra adentre as nossas mentes e corações, Deus, nos transformando por completo. Temos vivido dias maus, dias difíceis, dias em que nós temos sido tentados, Deus, a arrefecer a nossa fé, dia em que nós temos sido tentados a diluir o conteúdo das Escrituras, e nós precisamos da tua firme orientação, pelo poder do teu Espírito, para que nós continuemos, Senhor, servindo ao Senhor em integridade de vida, e não sucumbamos às sugestões dos nossos tempos, as sugestões da nossa cultura, Deus, e que nós estejamos com os olhos fitos na verdade eterna que o Senhor tem revelado a nós. Por isso, Deus, dá-nos ouvidos atentos, dá-nos um coração aberto, Senhor, para que a tua palavra, ao ser ouvida, seja também recebida e interiorizada para transformar as nossas vidas em Cristo e para a glória de Cristo Jesus, em quem nós oramos. Amém. E amém. Glória a Deus. Irmãos, nós temos vivido dias que, em alguns aspectos, se assemelham aos dias em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses. Havia ali perseguições, pelo menos em 3 aspectos: perseguições religiosas, perseguições culturais e perseguições políticas naquele tempo. Por exemplo, César perseguia a igreja, porque considerava que o Jesus pregado pela igreja viria fazer um rebuliço e tomar o império e derrubar as estruturas de governo do império. Muitos acusam a igreja hoje disso também, de que esse evangelho dos crentes é perigoso. Há pouco, hoje à tarde, eu ouvi a declaração de um político, e não convém dizer o nome, até pelo momento que nós estamos vivendo, em que ele dizia que iria ensinar pastores e padres a colocarem-se no seu lugar, e que eles deveriam se portar de acordo com a batuta desse político. Ora, nós estamos vivendo uma perseguição desse nível. Que a batuta que nós seguimos é do Salvador, daquele que nos comprou com o sangue de Jesus Cristo. Também vivemos uma perseguição social. Perceba que o evangelho pregado pela igreja é tido como discurso de ódio lá fora. Você fala de monogamia, você fala de pureza na sexualidade, você fala de uma conduta reta, você fala de aceitação e respeito, sim, mas fala de pecado e das consequências do pecado. Dizem que a igreja não sabe amar. Por outro lado, também vivemos uma perseguição religiosa. Naqueles tempos em que Paulo estava pregando na cidade de Tessalônica, os maiores perseguidores do apóstolo Paulo foram os fariseus. Que Paulo falou: peraí, esse evangelho que eles estão pregando aqui vai livrar o povo das garras do religiosismo,
vai abrir os olhos deles para as verdades eternas, e eles não vão ficar mais debaixo das nossas garras. A gente percebe isso também, com inserções de aspectos culturais no Evangelho, e a igreja está ficando cada vez mais aberta a novidades. Quando eu falo novidades, irmãos, não significa que nós vamos ter que viver nos tempos do passado, enquanto alguns costumes, mas muitos outros a gente tem que viver sim. A Bíblia diz que nós não devemos tirar os marcos que os nossos pais colocaram lá atrás. A verdade do Evangelho é inegociável. A fé em Cristo Jesus é inegociável. Então perceba, o texto foi escrito dentro de um contexto e nós precisamos entendê-lo lá. Mas ele é profundamente aplicável às realidades que nós vivemos nos dias de hoje. O apóstolo Paulo e Silas pregaram na cidade de Tessalônica entre 3 e 4 semanas. Passaram ali pregando o Evangelho. Isso está relatado em Atos, capítulo 17, dos versículos 1 até o 9. Isso aconteceu durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. É provável que essa igreja de Tessalônica seja a igreja que mais rapidamente nasceu e se estabeleceu em toda a história do cristianismo. Porque nesse período que o apóstolo Paulo ficou lá, logo depois veio uma perseguição e Paulo foi colocado para fora de Tessalônica. Saiu corrido, fugido de Tessalônica. Nesse pequeno período de um mês, o evangelho foi pregado, as pessoas se converteram e a igreja se estabeleceu de maneira firme naquele lugar. Esse acontecimento foi extraordinário e chamou a atenção de todos, inclusive dos inimigos do evangelho. Embora os desafios e as perseguições que Paulo e Silas estavam sofrendo fossem muito intensas, o evangelho já havia se fixado em poder no coração daqueles irmãos, de maneira que, mesmo eles continuando sendo perseguidos, não se afastavam do evangelho. E quando Paulo escreve essa carta aos irmãos, e Paulo tinha uma preocupação para escrever essa carta aos Tessalonicenses. Qual era a preocupação? Ele havia acabado de pregar o evangelho, ao mesmo tempo que o evangelho, com seu poder salvador, arrebatou corações, o evangelho também trouxe alguns problemas para aqueles irmãos, que era o problema da perseguição, que eles não tinham até então. E Paulo, preocupado com esses irmãos, pensava em escrevê-los para ver, irmãos, como é que vocês estão bem? Mas Paulo foi informado que eles estavam bem, que eles estavam firmes no poder do evangelho. E é por isso que a carta de Paulo começa com uma oração, bendizendo a Deus pela vida que os irmãos estavam tendo, pela firmeza na fé, pela solidez na sua teologia, mesmo no meio a perseguições. Irmãos, isso é fundamental para nós nos nossos dias. Isso é fundamental, que nós sejamos guiados por uma boa teologia, que nós sejamos guiados pelo evangelho de Cristo Jesus e pelo poder do Espírito Santo, porque embora as perseguições que nós temos hoje não sejam tão duras, ou pelo menos não sejam tão diretas quanto eram naquele tempo, as perseguições veladas, banhadas pelo discurso do politicamente correto, também têm tentado calar o evangelho, também têm tentado perseguir a igreja, também têm tentado desviar os crentes do caminho do evangelho. E Paulo, quando ele ora a Deus, agradecendo a Deus pela vida dos Tessalonicenses, Paulo destaca aqui que esta igreja estava vivendo de uma maneira que agradava a Deus. E o que eu quero destacar com os irmãos hoje são algumas marcas de uma igreja que agrada a Deus, que nós podemos ver aqui nessa oração de Paulo. E a primeira dessas marcas é que uma igreja que agrada a Deus é uma igreja que tem fé viva e ativa. Percebam, não é uma fé intelectual, ela é viva e ativa, ou melhor, não é meramente intelectual, ela é viva e ativa, ela frutifica, ela gera questões de transformação nas pessoas que a exercem e em toda a igreja. Preste atenção dos versículos 2 até o versículo 6, o que o apóstolo fala. No primeiro versículo ele se apresenta, ele, Silvano e Timóteo, que escreveram a carta, provavelmente Timóteo foi quem foi entregar a carta, e a partir do versículo 2 até 6, Paulo diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembramo-nos diante do nosso Deus e Pai,
da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Perceba que, embora a igreja tivesse sido perseguida, eles estavam firmes na fé. E Paulo louva a Deus e coloca esses irmãos diante de Deus em oração, em virtude da sua fé inabalável. Apesar das adversidades, a igreja de Tessalônica era um motivo de alegria para o apóstolo Paulo diante de Deus, pela maneira vívida com que o evangelho os atingiu. E isso gerou graças a Deus. Irmãos, é louvável quando o evangelho nos atinge e nos transforma por completo. Paulo diz: eu estou fazendo menção diante de Deus por essa alegria que vocês têm. E Paulo destaca quais foram os efeitos do evangelho na vida da igreja. Então, se uma igreja que agrada a Deus tem como uma marca inicial uma fé viva e ativa, Paulo começa a destacar como essa fé se desenvolve na vida dos irmãos. Em primeiro lugar, é que essa fé é uma fé operosa. Ele diz: lembrando-nos diante de Deus e do Pai da operosidade da fé que vocês têm. Ou seja, é uma fé que frutifica. É uma fé que não estava estática, era uma fé que não era meramente emocional ou meramente racional, era uma fé que gerava trabalho, que gerava ação, era uma fé que movia os irmãos a serem diferentes do que eles eram até então. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo: o evangelho chegou em vocês e os abalou, mexeu em vocês, de maneira que a fé que agora vocês dizem ter, ela é vista na prática. Os seus atos são dirigidos por essa fé, de maneira que ela não é apenas algo de palavra. Ela é de mente, coração e atitudes. Paulo continua dizendo sobre isso. Fala que essa fé é operosa e ela também gerou um amor dedicado. Uma fé ativa é fruto de um amor que move amor. A Bíblia diz que nós só conseguimos amar porque Deus nos amou primeiro. O amor verdadeiro, o amor genuíno, nós só conseguimos expressar porque fomos alvo desse amor. E Paulo diz que a igreja estava tendo essa dedicação em amor. É muito provável que aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos eram assistidos pelos próprios irmãos da igreja. Aqueles irmãos que estavam enfrentando tribulação eram acolhidos pelos próprios irmãos da igreja. Aqueles irmãos, inclusive, um deles, Jason, que foi levado em acusação por ser cristão, como se ele fosse um baderneiro, um arruaceiro, ele teve que pagar uma fiança. Os irmãos ajudaram a levantar a fiança para abençoar a vida desse irmão. Ou seja, uma fé vida e ativa é uma fé que gera amor entre os irmãos, que gera preocupação entre os irmãos. Nesses dias da pandemia e das adversidades, algumas vezes eu recebo alguns testemunhos dos irmãos, sejam em enfermidade ou em alguma luta. Falo: pastor, depois que o senhor colocou ali no grupo da igreja pedido de oração, o povo fica todo hora: como é que você está? Está bem? Estamos orando por você. As pessoas estão preocupadas. E como isso é importante? Essa dedicação em amor que a igreja tem. Paulo diz mais, que essa fé viva e ativa é uma fé que gera firmeza na esperança em Jesus. Paulo diz: eu lembro diante de Deus e Pai da operosidade da fé, da dedicação do amor e da firmeza da esperança que vocês têm em Cristo Jesus. Aqueles irmãos, agora perseguidos, não tentavam se desvencilhar das perseguições abrindo mão do evangelho, afastando-se da igreja. Muito pelo contrário. Eles firmavam a sua esperança na vinda do Salvador. Eles falavam: nós vamos aguentar firmes porque o Senhor está às portas. Aquele que há de vir virá. E nós o aguardamos. A nossa esperança não está em que o imperador pare de nos perseguir, ou que a sociedade se torne favorável a nós, ou mesmo que os religiosos venham a diminuir a carga contra a gente. A nossa esperança está em que o Senhor,
aquele que nos salvou, aquele que é o dono do evangelho que nos alcançou, aquele em quem nós cremos, ele há de vir e nós esperamos nele. Paulo fala, isso é motivo de alegria. Isso significa que a fé que vocês exercem não é apenas algo meramente intelectual ou meramente fruto de uma oratória, ela é viva e ativa. E essa fé viva e ativa, ela caminha, ela dá sinais da eleição de Cristo sobre as nossas vidas. Versículo 4, Paulo diz, sabemos, irmãos amados, que Ele os escolheu, que o Senhor os escolheu. Diante disso, dessa fé operosa, dessa dedicação em amor, dessa firmeza na esperança de Cristo, para nós é notório. O apóstolo Paulo, Silvano e Timóteo, que estavam ali redigindo, falou, olha, nós temos conhecimento pleno, para nós é muito notório que foi o Senhor que escolheu vocês. E ele diz no versículo 5 o porquê que ele percebia isso. O fruto do evangelho pregado de Paulo tinha chegado e transformado aqueles irmãos por completo. Versículo 5 diz, olha, Deus os escolheu porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. O que Paulo estava dizendo aqui, irmãos? Paulo estava dizendo para aqueles irmãos o seguinte, vocês não aderiram ao evangelho pela beleza do discurso. Vocês não aderiram ao evangelho porque era eu, Paulo, quem estava pregando. Vocês não aderiram ao evangelho porque eram informações novas, ou porque era bonito, ou porque fala de céu, ou porque fala de Jesus, ou porque fala de amor. Vocês não aderiram ao evangelho por uma questão estética, estrutural, de pregação ou retórica da palavra. Não foi isso. O evangelho não chegou para vocês somente na palavra, mas vocês foram atingidos pelo poder de Deus. Essa palavra que eu preguei chegou carregada de poder de Deus. E Paulo diz mais, não foi só de palavra, foi de poder e no Espírito Santo. Irmãos, Paulo está fazendo uma confissão maravilhosa aqui. Paulo está fazendo uma confissão de que ele acreditava que não era a capacidade dele de pregar, mas era a capacidade de Deus em salvar. Hoje pela manhã eu já comentei com o pastor Márcio, alguns pastores, às vezes quando nós nos encontramos, a gente conversa, eu falei que pastor quando se encontra, conversa de alguns assuntos. Igreja, membresia, conselho e pregação. Você encontrou 2, 3 pastores conversando, eles não tocaram nesse assunto, tem algo errado. E não é porque eles querem especular, não, é porque eles se fortalecem contando as experiências ministeriais. E nessas conversas, conversando com os meus irmãos, eu falo, irmãos, às vezes a gente fala sobre estilo de pregação, sobre o que pregar, série temática, essas coisas. Eu sou péssimo em colocar título para série. A Bíblia está ali, eu prego a Bíblia ali, que é mais fácil. Eu sou pouco criativo nesse aspecto. E eu tenho alguns irmãos que são muito criativos, eu até os admiro demais na sua capacidade. Mas nas nossas conversas ele fala, como é que você está fazendo? Eu falo, rapaz, eu assumi uma postura, depois aí, já tem 22 anos de ministério, e eu aprendi a assumir uma postura. Eu prego o evangelho. Por quê? Porque no dia que eu estou mal, o evangelho continua sendo bom. E tem dia que o pregador está mal, irmãos. Não é todo dia que o pregador está assim, 100%, não. Tem dia que é tenso daqui. Já falei hoje pela manhã, até foi muito interessante, porque minha esposa estava bem no primeiro banco. Eu falei que de vez em quando, não acontece muito não, mas de vez em quando, você tem que pregar sobre amor, e você saiu de casa com um negócio meio estranho, está meio brigado com a esposa, aí você chega aqui falando, então, irmãos, nós temos que amar e perdoar, e ela sentada ali no primeiro banco. Esse jeito aí que você falou aí mesmo. Eu lembrei que a minha cunhada, quando meu irmão também é pastor, e às vezes quando está uma situaçãozinha difícil, quase nunca acontece, você sabe, né, que isso é raro acontecer, mas de vez em quando, ela olha para o meu irmão assim e fala, então, né, pastor, nossa, que mulher dura, para que um negócio desse? Chama ele de Zé Ricardo. Quando a esposa fala pastor, é pior do que a mãe chamando pelo nome completo. Você pode ter certeza. A esposa olhou para você e falou assim, então, pastor, presbítero também. Quando ele falou, então, presbítero, é pior do que o nome completo. Nome completo dói menos, te causa menos calafrios. Tem dias que você não está bem.
Tem dias que você está pregando sobre algo que você tem dificuldades em vencer. O poder não está em quem prega, está no Evangelho, que vem carregado do Espírito Santo. Paulo diz, a minha pregação, o Evangelho que eu preguei, não chegou para vocês pelo convencimento da palavra, mas foi o próprio Deus, com seu dínamos, com seu poder, foi o próprio Deus com o seu Espírito Santo, foi o próprio Deus que cooptou suas mentes e corações e os levou a ter uma convicção firme. O Evangelho chegou em poder, espírito e plena convicção, irmãos. O Evangelho chegou abalando as estruturas daqueles irmãos, de maneira que agora o Evangelho não era apenas uma informação, o Evangelho era um novo estilo de vida que eles estavam abraçando, mesmo no meio das lutas. O Evangelho chegou em plena convicção. Ele os tomou como um todo, transformando-os, versículo 6, parte inicial, transformando-os em imitadores, tanto de Paulo quanto de Cristo. Paulo escreve isso. Irmãos, tornem meus imitados, imitem a mim como eu imito a Cristo. Paulo diz mais, tenham todos vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, imitem a Jesus. Se tem alguém para imitar, imitem a Jesus. Mas Paulo olha para a igreja de Tessalônica e fala assim, eu louvo a Deus. Porque a fé viva e ativa que vocês têm os levaram a ser imitadores de Cristo. Nós vivemos num mundo muito iconizado. Tem vários ícones, né? Tem alguns que são até ilustres desconhecidos, pelo menos para mim. Mas nós temos toda uma geração que vai para a internet, para os YouTube da vida. Facebook é da minha época, tá, irmãos? Facebook já não é mais da época deles. Hoje à tarde fui entregar um negócio para um rapaz, o rapaz veio de outra cidade buscar aqui em casa. E ele chegou ali, a gente conversou um pouquinho na porta, ele pegou, levou embora e falou, tchau, tiozão. Fiquei olhando para o rapaz assim, pensando. É isso. Eu entrei para esse time dos tiozão. Falei, tchau. Os referenciais mudam. A influência deles hoje é diferente. Eles são influenciados pelos influenciadores digitais. E não são poucos os jovens que têm imitado o estilo de conduta, o estilo de fala, o estilo de roupa, a marca que veste. Aquilo que fala, quer frequentar os mesmos lugares, querem tirar fotos com os mesmos ângulos. Paulo diz, vocês estão imitando aquilo que é digno de ser imitado, Cristo. Imitando o Evangelho de Cristo. E mais, fazem isso porque receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Se tem algo bom, irmãos, é quando nós recebemos a palavra de Deus recheada de uma alegria tremenda, porque essa alegria é fruto da gratidão de saber que nós somos salvos. Só recebe a palavra com a alegria do Espírito Santo aquele que entende que a palavra é o poder de Deus, é a boca de Deus falando com a gente, e que quando a palavra nos exorta e nos corrige, é Deus como um Pai gracioso que nos exorta e nos corrige. Quando a palavra nos consola, é o próprio Deus que nos pega no colo. A palavra é dele. É Ele. Quando ela limita, não significa que ela está tolhendo os nossos potenciais, mas significa que ela está nos protegendo, inclusive de nós mesmos. Receberam a palavra com alegria no Espírito Santo e mudaram seu foco. Agora o foco não era mais as circunstâncias. Final do versículo 6. Receberam a palavra com essa alegria, apesar dos muitos sofrimentos. Irmãos, uma das marcas de uma igreja viva e ativa, uma das marcas de uma igreja que agrada a Deus é essa fé viva e ativa que transforma tudo. Essa fé tem transformado a sua vida? Essa fé tem transformado a minha vida? Será que se Paulo estivesse dirigindo a Deus uma oração hoje, recebendo informações acerca de nós, essa seria a oração que ele dirigiria a Deus? E aqui, irmãos, longe de nós queremos ser a igreja a ser imitada, ou a igreja a ser seguida.
mas nós devemos nos preocupar sobre quais padrões nós temos estabelecido na nossa vida. Será que Paulo teria isso a dizer de nós? Olha, esses irmãos, embora estejam sofrendo, receberam a palavra com alegria, transformaram, são trabalhadores no Evangelho, amam uns aos outros, porque isso são marcas de uma igreja que ama a Deus, uma fé viva e ativa. Em segundo lugar, a segunda marca de uma igreja que agrada a Deus é uma igreja que tem amor pela palavra. Versículo 7 e 8, Paulo diz assim: vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Versículo 6 termina dizendo que eles receberam a palavra que veio do Espírito Santo, com alegria, embora sofressem. E olha o que diz o versículo 7. Eles acataram essa palavra de tal forma que a palavra os moldou, e agora eles eram modelos para os outros. Eles estavam vivendo essa palavra, eles amaram a palavra de Deus, eles aplicaram a palavra de Deus à própria vida. Irmãos, nós somos chamados a aplicar a palavra de Deus em nós, para que o mundo olhe para a igreja, embora sejamos falhos, mas que o mundo veja: esse povo é falho, mas está andando no caminho do Salvador. É gente que vai morar no céu. Porque eu vou dizer um negócio para você. Às vezes a gente olha para a igreja meio de uma maneira muito depreciativa. Mas a gente até usa isso como desculpa. Mas todo mundo é falho. Mas, irmão, eu vou falar um negócio para você. Mesmo a gente sendo falho, aquele que é de Deus, todo mundo sabe que é de Deus. Mesmo nas suas falhas. Porque o que transparece é a ação de Deus na nossa vida. O que transparece é como Deus é glorificado em nós, apesar de nós mesmos. Aqueles irmãos receberam essa palavra, permitiram que a palavra mudasse e moldasse as suas vidas. E agora eles se tornaram modelo para outros irmãos. Não somente para aqueles da sua cidade, mas de toda a região. Ele cita aqui Macedônia e Acaia. São as regiões que estavam ali ao redor, onde Paulo estava pregando o Evangelho. E Paulo diz mais. Esses irmãos não apenas receberam a palavra e aplicaram nas suas vidas, mas eles divulgaram a palavra. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu. Quando nós amamos a palavra, nós somos moldados por ela, nós a acatamos, nós queremos que ela nos transforme, mas nós também as divulgamos. Se tem algo bom, irmãos, que nos é oferecido, a gente quer oferecer para o outro. Se o Evangelho mudou a minha vida, nada melhor do que eu dar o Evangelho para alguém, porque esse é o melhor presente. E nós devemos divulgar a palavra. E é interessante que Paulo diz que a palavra do Senhor repercutiu. A ideia da repercussão aqui é mais ou menos como um instrumento, tipo uma bateria, que você bate e você vai ouvindo o barulho à distância. Eu, quando era novo, eu toquei em fanfarra. Acho que nem tem mais hoje fanfarra, né? Eu toquei em fanfarra, eu gostava de tocar em fanfarra. E o que me levou a tocar em fanfarra foi que a primeira vez que eu ouvi, eu estava muito longe dela. E eu fui ouvindo aquele barulho dos repiques e tambores, e eu fui chegando perto daquela coisa escolar. Quem lembra disso? Aquelas fanfarras escolares. A gente marchava 7 de setembro, lembra dessas coisas? Bandeira, e desfile na rua, e o povo com corneta, né? Eu acho que o rapaz estava certo quando falou que era tiozão, né? Acho que estou lembrando umas coisas aqui que está dando razão para o rapaz lá. Mas tá bom. Mas a primeira vez que eu cheguei perto de uma fanfarra, eu cheguei porque o som repercutiu à distância e eu quis chegar perto para ver o que estava acontecendo. Veja bem, eu não vi o ato num primeiro momento. Eu ouvi o som que chegou de longe. Paulo diz que o Evangelho, a palavra que chegou aos Tessalonicenses, foi abraçada de tal forma que ela causou um barulhão. E as pessoas de longe estavam sendo informadas de como o Evangelho tinha atingido aquelas pessoas. É mais ou menos como nós, tendo sido transformados pelo Evangelho, aí alguém que nos conheceu há muito tempo, mas que não nos viu, não sabe
faz anos que não nos vê, ele recebeu a informação, fulano de tal foi transformado pelo Evangelho, e você precisa ver como é que a vida dele mudou. E a pessoa chega para nós, porque ela ouviu dizer, ela falou, olha, eu ouvi dizer que aconteceu algo maravilhoso com você, que o Evangelho chegou até você. É verdade? É claro que eles não vão dizer com essa palavra tão bonita, eles vão dizer assim, é verdade que você virou crente? É mais ou menos isso que eles vão dizer. Porque eles sabem bem que agora você é crente. Você vai falar, é verdade. O que falar não é verdade. Aquilo que aconteceu com a minha vida na palavra repercutiu. E Paulo diz o seguinte: repercutiu não só aqui na região da Macedônia e da Acaia, mas em todos os lugares estão comentando como vocês abraçaram a palavra de Deus e Deus transformou a vida de vocês. As pessoas de perto e as pessoas de longe. E mais, Paulo diz que isso chegava com uma força de testemunho tremenda, porque não havia necessidade de Paulo falar mais nada sobre isso. Às vezes, quando a gente encontra em um crente, ou no ambiente de trabalho, em outros lugares, e às vezes você cumprimenta. O presbiteriano não tem muito esse costume de cumprimentar com a paz do Senhor, né? Eu falei, irmão, na benção, nem isso às vezes, é oi mesmo. O presbiteriano é mais objetivo nisso, né? Mas se você cumprimenta outro irmão, ou com a paz do Senhor, né? Se fosse da congregação, a paz de Deus, o ósculo santo, Deus abençoe, a paz, qualquer jeito, que identifica o outro como crente, alguém que está com ele. Fala, mas peraí, isso aqui é crente? Como assim? Ele é da sua igreja? E às vezes a gente tem que ficar justificando, não, mas é que assim, na igreja tem todo tipo de gente, né? E a gente começa a abraçar alguns discursinhos que a gente precisa pensar melhor antes da gente falar esse tipo de coisa. Por exemplo, a gente traz para a igreja alguns discursos que a gente ouve lá fora, para tentar equiparar a igreja com as demais sociedades. Não, tem gente boa e gente ruim em todo lugar. Irmão, aquele que é de Deus mesmo, não tem gente ruim não. Pode frequentar gente que não é muito de Deus, mas o povo que é de lá é tudo de Deus, não tem gente ruim não, é tudo gente que vai morar no céu. É tudo gente que não valia nada, mas o Senhor comprou por um preço impagável, inimaginável. Todo mundo comprado pelo preço de cruz. É tudo gente valiosa para o Senhor. Paulo diz que quando ele estava longe, e o testemunho da vida desses irmãos em amor à palavra chegou, Paulo não tinha necessidade de dizer mais nada. É como se falassem para Paulo, você ouviu o que aconteceu lá em Tessalônica? Paulo falou, é desse jeito mesmo. Esses irmãos foram arrebatados pelo poder do Evangelho. O Espírito Santo chegou e tomou seus corações. E eles se apaixonaram, amaram a palavra de Deus. E a palavra os moldou. E agora eles pregam a palavra. E o testemunho deles é firme. Vocês podem acreditar porque é desse jeito. Uma igreja que agrada a Deus, ama a palavra. Terceiro e último lugar para a gente terminar. Uma igreja que agrada a Deus. É uma igreja firme na esperança em Cristo Jesus. Ela tem essa firmeza na esperança. Nós temos vivido dias, como falei já várias vezes, muito turbulentos, em que nós somos tentados a imaginar que a nossa esperança possa estar em qualquer outro lugar que não Cristo. Talvez em ideologias, em políticas, em líderes, em partidos, em estados, em medicamentos ou não. Em tratamentos específicos, em vacinas, em A ou B. Paulo diz que uma das marcas da igreja de Tessalônica é que a sua esperança estava em Cristo. Havia perseguição, havia luta, mas eles esperavam no Senhor. Versículos 9 e 10, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, aqueles irmãos, eles foram alcançados de uma maneira tão arrebatadora que eles abriram mão de valores antigos.
Eles viviam numa sociedade idólatra. Eles viviam no meio do politeísmo greco-romano. E o politeísmo greco-romano nada mais é do que uma religião meio que self-service. Tem gente que é politeísta, quando a pessoa fala politeísta, não significa que ela crê em muitos deuses, embora ela fale de muitos. Significa que ela crê em um só, nela mesma. E que ela olha para esse panteão de divindades que o mundo oferece, e ela faz igual aquelas pessoas que passam naquele balcão. Você vai num restaurante self-service, tem aquele richô, e ela pega, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Isso aqui eu quero só um pouquinho, isso aqui eu quero bastante. Isso aqui eu não vou pegar não, porque é cobrar da parte. A gente faz esse tipo de coisa. Essas pessoas, eles estavam em si mesmados, eles queriam que era o que eles queriam ter. Tem crente que é assim. Eu costumo dizer que tem evangélico meio politeísta. Porque eles creem nos deuses diferentes das Escrituras, no Jesus que é diferente do Filho do Deus eterno. Eles creem no Jesus, não, isso aqui é só o amor. Jesus que eu creio é só amor, não falo de pecado, não. Esse negócio de negar a si mesmo, pegar a cruz, o meu Jesus não mexe com isso, não. Eles creem num Deus que é mais ou menos parecido com o Papai Noel, que está sentado lá no céu, babona branca, cansado. Se for um Papai Noel brasileiro, então suado, até dó. Porque o Papai Noel é uma figura norte-americana do inverno. Aqui é aquele calorão, 40 graus, com aquela roupa. O coitado que não tem barba natural, então põe aquelas barbas de acrílico. Eu morria asfixiado com aquele negócio. Aquelas barbonas de acrílico que brilham no escuro. Você chega perto do Papai Noel, ele está suando em bica. Tem gente que crê num Deus que é assim. Que ele está lá no céu, alheio à vida aqui. E você vai pegando pitadas daquilo que você crê em Deus. Isso é idolatria. Paulo diz que quando aqueles irmãos foram alcançados pelo Evangelho, eles abandonaram seus ídolos, eles abandonaram as falsas esperanças, eles abandonaram as mentiras que eles criam, eles abandonaram o estilo de vida de acreditar que as coisas daqui pudessem lhes dar segurança. E aqui é importante nós ressaltarmos que ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração e na nossa vida. Não é necessariamente algo de madeira, de pedra, de metal. Ídolo é aquilo pelo qual nós estamos dispostos a pecar, se Deus não nos der. Eles abandonaram essa crença em mentiras. Por exemplo, na sua idolatria greco-romana, lembra que no desenhozinho que a gente passou, tinha lá, por exemplo, o templo Atenas, Zeus. Eram deuses vis. Eram deuses promíscuos, que validavam a promiscuidade. Nós também temos que abandonar algumas idolatrias do coração. Tem gente que faz do filho um ídolo. Tem gente que faz do trabalho um ídolo. Tem gente que faz do dinheiro um ídolo. Tem gente que faz do ídolo um casamento. Tem gente que faz do ídolo a afetividade, um carro, uma casa, um bairro. Tudo aquilo que nós estamos dispostos a abrir mão de valores eternos para conseguir. Paulo diz que o caminho desses irmãos foi o inverso. Eles abandonaram esses ídolos e se converteram a Deus. Uma igreja que agrada a Deus é uma igreja que tem a firme esperança em Cristo, porque ela se converteu, ela saiu do caminho pelo qual ela andava e ela tomou uma nova estrada. É isso que Paulo está dizendo. Vocês abandonaram o velho caminho, a estrada larga, carregada dos seus prazeres, e entraram no caminho estreito. Esse que leva à salvação. Essa é a ideia do texto, que eles abandonaram e se converteram. Como se eles estivessem andando numa estrada. E de repente, no meio daquela estrada, havia uma bifurcação. E eles falaram, olha, essa estrada aqui é mais difícil. Eles viram, mas o destino dessa estrada é seguro. E eles abandonaram a velha estrada. Porque a velha estrada era uma estrada aconchegante. Tinha vários postos no meio do caminho, para você comer, beber, ilusões.
mas o fim dela era um abismo. Eles falaram, não, eu vou abandonar esses caminhos, vou entrar pelo outro caminho. Paulo diz que esses irmãos abandonaram os ídolos, se converteram a Deus e mais, se disponibilizaram a trabalhar para Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Uma conversão genuína é isso, irmãos. Conversão genuína gera trabalho e mais. Paulo diz, abandonaram ídolos, converteram, trabalham para o Deus vivo e verdadeiro e aguardam dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Uma igreja que agrada a Deus é uma igreja que tem uma firme esperança na pessoa de Cristo. Isso tinha um grande significado. Considerando que a conversão naquele tempo, nos tempos de Tessalônica, significaria grande perseguição, grandes provas, grandes perigos. Irmãos perderam a vida, irmãos perderam o emprego, irmãos perderam as casas, perderam famílias. Irmãos perderam o status social diante das pessoas que estavam. Mas eles estavam dispostos a perder isso, porque a sua esperança estava em Cristo. Abrimos mão daquilo que é terreno, porque aquilo que nos aguarda é celeste. É o céu, lindo céu. Isso é uma marca de uma igreja que agrada a Deus. Nós somos também uma igreja, irmãos. E somos chamados a agradar a Deus do mesmo jeito que a igreja de Tessalônica foi chamada a agradá-lo. Nós somos salvos em Cristo Jesus. E ainda que aquela igreja enfrentasse problemas, perseguições, adversidades, isso não lhes afastou das suas convicções. Muito pelo contrário, eles se apegaram mais e mais na esperança em Cristo Jesus. Hoje qualquer coisa tem afastado os crentes das convicções. Qualquer coisa. Um irmão que não cumprimentou na porta é suficiente para o cara ficar 3 meses sem vir na igreja. Se for o pastor, então é 1 ano, porque o pecado do pastor é pior. Né? Uma palavra que não ouviu, não gostou no sermão, um cântico que... não gostei. Porque lá naquela igreja, deixa eu falar um negócio para você. É inegável que exista pessoas desigrejadas pelos mais variados fatores possíveis e imagináveis. É inegável. E diga-se de passagem, o número dos desigrejados tem crescido vultosamente. Agora, por outro lado, é impossível que existam crentes desigrejados. Existem os desigrejados, mas crente desigrejado não tem. Porque o crente verdadeiro é aquele que se converteu, entrou no caminho e tem a esperança em Cristo. De maneira que ele entende que a igreja é uma ferramenta, onde o Senhor vai tratando seu caráter, também pelos irmãos. Meus irmãos, nós precisamos pensar que nós somos chamados a agradar a Deus no meio das adversidades que se apresentam a nós. Nós somos chamados a viver uma vida digna do Evangelho no mundo em que nós estamos. Nós não somos chamados a fazer isso na geração seguinte. A gente é chamado para viver isso hoje. A Bíblia diz no tempo que se chama hoje, agora. E para que a gente faça isso? Para que nós sejamos essa igreja que agrada a Deus. Lembre-se, nós precisamos manter 3 questões. Primeiro, precisamos manter uma fé viva e ativa. Irmãos, o Evangelho não é uma ideologia que a gente abraça. Guarda isso no seu coração. O Evangelho não é uma ideologia qualquer que a gente abraça. O Evangelho é o poder de Deus que nos transforma como um todo. O Evangelho não é um puxadinho. O Evangelho não cabe com mais nada na nossa vida. O Evangelho de Cristo nos preenche por todo. E ele precisa gerar em nós frutos que nos moldam ao Salvador Jesus. Fé operante, amor, transformação, testemunho. Mantenha uma fé viva e ativa. Segundo, ame a palavra de Deus, irmão. A palavra deve habitar em nós, nos moldando e nos tornando modelo. A palavra deve emanar de nós, através da pregação e através do testemunho.
Que a gente ame a palavra, que a gente viva a palavra. Que as pessoas que se chegarem para nós e souberem que Jesus nos salvou, eles olham e falam assim: rapaz, Jesus salvou você mesmo. O milagre é dele. A gente achava que isso era irrecuperável. Mas o Salvador tem uma mão poderosa. Ele faz qualquer vaso quebrado em algo maravilhoso. Terceiro e último lugar. Esteja firme, irmão, na esperança em Cristo Jesus. Perceba se você não tem colocado a esperança em qualquer outro lugar. A nossa esperança está somente no Senhor. É preciso que a gente abandone as esperanças que o mundo oferece, as idolatrias do mundo, as idolatrias da cultura, da sociedade, e a gente confie somente no Senhor. É preciso que a gente creia que aquilo que Ele tem para nós é melhor do que o mundo tem a nos oferecer, que o nosso foco seja o céu, não as realizações aqui. Porque esse mundo vai nos frustrar, irmãos. Eu não sei quando a gente começou a nutrir aquela ideia de que, não, pastor, o mundo vai melhorar. Eu acho que talvez de algumas campanhas que a gente vê por aí. Olha, nós estamos orando e os profetas que vão dizendo umas coisas fora do contexto, os profetas dizem que Deus vai salvar o Brasil inteiro, Deus vai salvar o mundo inteiro. Irmão, te falar um negócio para você, eu creio em Deus profundamente, mas Ele diz que o mundo jaz no maligno. Então não dá para você acreditar numa revelação que vai contra aquilo que Ele diz. Ele diz que se Ele não abreviar os tempos, irmãos, ia ser um negócio tenso. Diz que Ele vai voltar e vai chamar os seus, porque aqui é perversidade pura. O povo está se afastando dEle. Eu recebi... o povo gosta das figurinhas do WhatsApp, né? Agora virou moda, né? Você fala um oi e vem as figurinhas do WhatsApp. Eu recebi uma esses dias que eu ri demais. Eu não sei o que eu falei com a pessoa, ele mandou uma figurinha escrita assim: calma, vai piorar. E é mais ou menos isso esse mundo. A nossa esperança não é que o mundo melhore, é que o Salvador venha. E Ele nos tire desse mundo, e Ele nos coloque no céu, no Éden. A nossa esperança não é que tenhamos o melhor governo, é que o grande governador venha nos buscar. Essa é a nossa esperança. Aquele que rege o mundo com justiça e equidade. Nós devemos ter isso nos nossos corações. A nossa esperança não é que as nossas dores cessem. A nossa esperança é morar no céu, onde, como cantamos aqui, não tem pranto, nem angústia, nem dor. Por quê? Não tem morte. Por quê? Porque o Senhor estará conosco todos os dias. O tempo todo. Nós o desfrutaremos na plenitude da sua graça. Firmeza na esperança em Cristo. Paulo começa essa carta aos irmãos, mesmo no meio de lutas, falando: irmãos, eu louvo a Deus, porque vocês têm agradado o Senhor, porque o Evangelho chegou em vocês e os transformou. Que esse mesmo Evangelho que chegou a nós cause toda essa transformação na nossa vida, para a glória de Cristo Jesus. Amém? Feche teus olhos. Quero orar com você.